A igreja precisa, vamos dizer assim, acordar para essa realidade, né? Hoje há um grupo de pessoas, né, na qual eles se intitula, né? Eles colocam um título dizendo o seguinte: eu sou um desigrejado. O que é um desigrejado? Eu vou explicar para vocês. Uma pessoa desigrejada, ela é diferente do desviado. Uma pessoa desviada. Uma pessoa desviada é aquela pessoa que está fora dos caminhos do Senhor, né? Está dentro da igreja e por um momento, não sei, se desviou, não está mais indo na igreja, está afastado dos caminhos do Senhor. Já o desigrejado, William, ele é aquela pessoa na qual ela diz assim: não, eu creio em Deus, eu tenho um relacionamento com Deus, mas eu não vou na igreja. Inclusive, Saulo, sabe que é uma coisa que acontece tão frequente, e eu mesmo não tinha parado para pensar nessa questão, sabe, da diferença. Tem aquela pessoa que realmente se desviou, não quer mais saber de nada, largou tudo para lá, e tem o desigrejado, e eu não tinha parado para prestar atenção nisso daí, e realmente é verdade. Já ouviu falar, pastor, do desigrejado? Sim, aquela pessoa que crê em Deus, mas não quer participar de nenhuma comunhão. Não tem aquela comunhão com os irmãos porque não vai à igreja. Isso. E como tratar com esses irmãos? O pastor Léo Barbosa, ele vai nos dar um ensinamento sobre isso, amém? Então vamos lá, papo sério com o pastor Léo Barbosa. Muita gente acabou enviando perguntas para mim, especialmente no inbox, sobre o tema desigrejado. Me perguntaram: Léo, então o que a espiritualidade cristã tem a dizer sobre os desigrejados ou para os desigrejados? E esse é o tema do vídeo de hoje. Eu queria falar 5 verdades sobre cristãos desigrejados. A primeira verdade que eu queria falar aqui sobre cristãos desigrejados é que as generalizações não nos ajudam a lidar com a questão. Eu sempre ouço desigrejados criticando muito a igreja, dizendo que as igrejas são todas infiéis, que a religião organizada é um instrumento de manipulação e de exploração, que as grandes denominações são infiéis a Deus, estão afastadas da Escritura e por aí vai. Gente, não é verdade. Existem igrejas e igrejas. Algumas estão mais perto da verdade, outras estão mais distantes da verdade. Algumas são mais obedientes a Cristo, outras são menos obedientes. Outra generalização muito comum da gente ouvir são as pessoas criticando os desigrejados, como se todos os desigrejados fossem pessoas que se afastaram da igreja simplesmente para se dedicar ao pecado, ou porque querem viver uma vida imoral, ou porque nunca foram convertidas, nunca tiveram uma experiência genuína com Deus e com Jesus Cristo. Gente, isso não é verdade. Também existem desigrejados e desigrejados. Tem alguns desigrejados, inclusive, que são pessoas que temem e amam a Deus e que ainda assim amam seus irmãos, mas sofreram experiências traumáticas dentro de instituições religiosas, sofreram abusos espirituais dentro de denominações e por causa disso hoje estão feridas e afastadas e não têm forças e não se sentem motivadas para reingressar numa igreja e ter de lidar de novo com todas as dificuldades que são pertinentes à vida em comunidade. A segunda verdade que eu queria que a gente pensasse aqui é que cristãos desigrejados muitas vezes são um sintoma de uma igreja descristianizada. É verdade, gente. Mais uma vez, não cabe nenhuma generalização, mas a verdade é que há muitas pessoas que estão fora da igreja porque a igreja já se afastou de Cristo sob muitos aspectos. A terceira verdade que eu quero pensar aqui com vocês é que há muitos cristãos desigrejados dentro das igrejas e dentro das denominações. Naquela parábola do filho pródigo, acho que a gente tem uma ilustração um pouco disso também. O filho mais novo pediu a sua herança, a sua parte na herança e vazou da casa do pai. Mas o que a Bíblia diz ali é que o filho mais velho estava o tempo todo dentro de casa, mas longe do pai. Assim, existem muitas pessoas que estão, de fato, muito perto da denominação, perto da instituição religiosa, perto da religião organizada, de uma igreja local, mas estão longe do Pai e, portanto, também são desigrejadas.
A quarta verdade que eu quero considerar aqui com vocês, e que de fato a gente precisa considerar para o bem da nossa teologia e da nossa própria saúde espiritual, é: existe muita gente salva fora da igreja local ou fora do ambiente da igreja denominacional, da igreja institucionalizada. Se a salvação dos pecadores depende da sua fé exclusivamente na graça e na obra perfeita de Cristo, por meio da qual ele se apropria do benefício da nova aliança firmada no sangue de Jesus, então a gente precisa considerar isso. Tem muita gente salva fora da igreja e a gente tem de pensar nisso quando a gente vai abordar essas pessoas. A quinta verdade que a gente tem para considerar no que diz respeito a esse tema, cristãos desigrejados, é a seguinte: não adianta ficar procurando culpados. Não adianta. Cada vez que você se depara com um cristão desigrejado, não adianta você ficar querendo saber quem foi que errou. Foi a igreja dele, foi o pastor dele, foram as pessoas que congregavam com ele, ou foi ele que errou? Cara, isso não vai levar a pessoa a lugar algum e você não vai oferecer nenhuma ajuda para ela e nenhuma ajuda para o corpo de Cristo fazendo isso. Quando você se deparar com uma pessoa desigrejada, você tem uma coisa a fazer: demonstre amor por essa pessoa. Ame essa pessoa. Ouça o que essa pessoa tem a dizer. Lembre-se, ela não está sozinha no ressentimento dela, na tristeza dela, na indignação dela ou no desapontamento em relação à Igreja de Cristo. Muitas vezes você também se sentiu assim. E mais importante do que tudo isso, quantas vezes Jesus Cristo também se entristeceu com a sua igreja? A gente vai continuar falando aqui sobre espiritualidade cristã nos próximos vídeos. Eu convido você para continuar assistindo esses vídeos. Também convido você para comentar, para compartilhar, para curtir esses vídeos e ajudar a gente a incluir mais gente nessa conversa, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima. Amém. Glória a Deus por isso. É como eu sempre digo, né? Sempre digo isso, meus irmãos, que a cura, muitas vezes, não está no falar, mas está no ouvir, né? É verdade. O pastor Léo Barbosa falou muito bem que quando nós encontrarmos essas pessoas que estão, né, dizendo que não vou na igreja, nós temos que ouvir essas pessoas. Sim. E muitas vezes não é isso que acontece, né, pastor Léo? Às vezes nós queremos mais falar, né? Mostrar para a pessoa o caminho: você está errado, você tem que ir na igreja e tal, do que, né, a gente ouvir. Vamos sentar, o que está acontecendo, né? Na verdade, a gente... Jesus falou sobre isso, né? A falta de misericórdia, né? A gente vê as pessoas que estão lá fora e pensamos assim: eles estão com a própria sorte. Não é assim, certo? Nós temos que, com todo o amor, levar novamente, falar assim: olha, você precisa congregar, você precisa ter comunhão, né? E faz parte da vida cristã a comunhão com os irmãos. Sem a comunhão, a pessoa pode vir a desistir da caminhada, desistir da cruz. E se você parar para pensar, analisar mesmo o quadro geral da situação, tem muita gente assim, né? Pessoas, como ele comentou mesmo, às vezes decepcionada com a instituição religiosa e acaba deixando de participar, né, da igreja. E acaba acontecendo esses ataques. Quem está dentro começa a atacar quem está lá fora, e quem está do lado de fora fica na defensiva e às vezes até começando a atacar também, generalizando tudo. E é como ele falou mesmo, acho que hoje em dia está faltando um pouco mais de amor, né, na questão geral de todos. Vamos colocar assim. Está faltando muito isso. Eu vejo também que alguns até comentam, né, aquele dizer, não sei se vocês já viram: eu me decepcionei com isso, mas eu acredito em Deus, eu agora vou frequentar a igreja Cristo em Casa. Vocês já viram essa expressão? Né? Minha igreja agora vai ser a Cristo em Casa. Uhum. Só que aí a gente tem aquela palavra de Deus, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então eu vejo que a gente pode entrar num consenso melhor entre as duas partes, procurar entender, né? Por que a pessoa está do lado de fora. E também com o advento da rede social, isso facilitou muito a situação dele. Sim. Né? Porque eu quero ouvir uma palavra. Aí vai lá no YouTube e ouve a palavra. Eu quero ouvir louvor, né? Só que uma coisa é você se relacionar com a pessoa pela rede social. Outra coisa é você estar aqui, né? Que nem nós estamos aqui, presente, né? Verdade. E o
pastor Noé falou, o que o pastor Noé também falou foi muito importante, da questão da comunhão, né? Aham. Porque quando nós estamos em comunhão, é o exemplo que eu dou, por exemplo, o que é mais fácil? Você caminhar, fazer uma caminhada sozinho ou acompanhado? Acompanhado. Acompanhado, porque Bem quando melhor. você está sozinho, né, pastor? Você vai fazer caminhada sozinho, você vai um dia você está animado, mas no segundo dia, terceiro, você já desanima, você já para meio É caminho. verdade. Né? Agora, Depende- quando você está acompanhando, quando você está assim com um irmão do seu lado, nossa, você caminha mais e isso se torna uma rotina para você e para ele. Né? Dependendo de onde você está indo, se você estiver sozinho, parece que o trajeto ele se torna até mais longe, né? Isso. Fica mais cansativo. E tem uma ilustração que eu gosto muito, já falei isso na igreja, que diz que num dos países frios, estava um personagem que estava assim, desigrejado, que queria ficar em casa. E o pastor, certa vez, numa noite bem fria, foi visitá-lo. E chegou lá, ele estava sentado na frente de uma lareira, com ali os tiçãos ali ardendo, né? Estava pegando fogo ali, né? Na lareira. E ele chegou, sentou-se, não falou um A, o pastor, nem ele também falou. Mas o pastor chegou naquela brasa e tirou um graveto daquele e colocou separado. E sentou-se novamente. E quando, de repente, ele viu que aquele graveto começou a apagar, até ficar totalmente apagado, né? E ele se levantou e foi embora. E o que quero dizer com isso? Que ele separado não vai ter a chama ardente no seu coração, né? Certo? Então precisamos ter comunhão uns com os outros. Amém? É importante. Bem pensado isso. E a questão da comunhão também, é importante que a igreja em si, ela esteja amadurecida para ter comunhão, né? Porque existem muitas igrejas que a pessoa vai na igreja e sai e não é vista, ninguém o abraça, ninguém dá a paz do Senhor, ninguém fica com essa pessoa, né? Tem muitas igrejas que estão assim hoje, né? Então é importante para a igreja também, né? Nós que estamos do lado da igreja, da comunhão, né? É importante nós expressarmos essa comunhão. Sim. Com todos, né? Chegar e falar, vem aqui, vamos fazer juntos, né? Ensinar a pessoa, é a questão do discipulado mesmo, né? Sim. Eu acho que o que falta, assim, é o entendimento sobre o que é o discipulado na igreja. Eu acho que é por isso que esse fenômeno que é os desigrejados, né? Está muito à tona hoje. Eu penso que seja, tipo assim, é como se fosse uma questão que a igreja não se atentou. Porque hoje em dia nós temos mais noção de grupo, Sim. do que noção de família, né? Então é mais ou menos isso. E isso é um ponto interessante, pastor Saulo, porque realmente tem muita gente que hoje se tornou um desigrejado não por vontade própria, mas justamente por, às vezes, falta de visão, né, da própria instituição. Atentar um pouco mais para isso. Poxa, se tantas pessoas acreditam em Deus, se tantas pessoas têm a confiança em Deus, por que tem esse número tão alarmante de pessoas? Porque é grande o número de pessoas que estão assim, nessa situação. Então, eu vejo que nós que estamos do lado de dentro precisamos atentar muito para essa questão, né? As pessoas precisam mais de carinho, as pessoas estão precisando de amor, precisando de atenção. E Jesus veio para todos. Amém. Glória a Deus. Então vamos continuar o nosso programa. Glória a Deus por isso, pastor Léo Barbosa. Deus o abençoe tremendamente. Amém? Agora, nós iremos agora para o nosso segundo quadro. Nosso segundo quadro tem feito o maior sucesso, né? Os irmãos da igreja têm comentado muito, gostou muito. Semana passada nós falamos, né, sobre o irmão Osés de Paula, né? E hoje, Hoje quem é o nosso participante? Hoje o nosso homenageado de hoje é um cantor nascido em